Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui, vou gravar uma aula para vocês. Vou começar do início da nossa disciplina. Na matéria anterior, na última aula que nós tivemos, poder relembrar um pouco da nossa matéria, porque já tem um bom tempo que a gente não se encontra, e para poder relembrar. Eu vou dividir, vou compartilhar com vocês a tela dos slides. Então, a matéria que nós vimos antes, na nossa última aula presencial, foi sobre prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência da saúde. Nós já tivemos essa aula, mas como a próxima etapa é sequência, eu estou relembrando alguns tópicos para poder ajudar vocês a relembrar. O que seria PCIH? Seria um conjunto de ações desenvolvidas que tem como objetivo reduzir o número de incidências e gravidade de infecções hospitalares. Seria um conjunto de procedimentos preventivos que visa reduzir o número de infecções hospitalares que podem acontecer por procedimentos, por forma de falta de prevenção, controle e medidas higiênicas sanitárias. Todo hospital ele trabalha com esse conjunto de ações. Os hospitais, para poder trabalhar nesse conjunto de ações, eles têm uma comissão que controla essas ações, que é chamada de CCIH, que é um órgão que assessora a instituição na execução dessas ações. Então, quer dizer que essa comissão, ele faz essa assessoria dessa parte de prevenção a infecções hospitalares. Essa comissão, ela é constituída por consultores de serviço médico, um enfermeiro, um farmacêutico, um profissional do laboratório, tem o presidente da organização, que pode ser um membro da comissão ou ele pode ser indicado pelo hospital. Então, essa comissão, ela executa os procedimentos que sejam preventivos para prevenir possíveis infecções hospitalares. Eles traçam ações e constituída por cada profissional de área de saúde, né? Enfermeiro, médico, farmacêutico, um técnico em laboratório. Essa comissão, eles também destinam leitos destinados a pacientes em área de risco, que são queimados, transplante de órgãos, pacientes com síndrome de imunodeficiência adquirida, HIV, oncológicos. Quais que seriam as funções da CCIH, né, dessa comissão que a gente falou, que é constituída por esses profissionais? Implementar um sistema de vigilância. O que seria essa vigilância? Seriam procedimentos preventivos. Traçar um plano estratégico epidemiológico, o número de infecções nesse hospital, o número de pacientes de risco que nós tivemos, também supervisionar as rotinas operacionais dos profissionais que trabalham no hospital e avaliar periodicamente todas as informações que são passadas para eles, né? Em cada setor é passada as informações do que aconteceu naquele setor, é avaliado por essa comissão. Então, essa comissão ela tem um papel muito importante, né, na parte de prevenção, de estratégias, de controle do hospital. Eu até deixei um vídeo para vocês no material que eu passo para vocês poderem verem um vídeo bem explicativo sobre essa comissão, sobre a importância dessa comissão.
Qual que é a função? Outra função dessa comissão é aprovar as medidas de controle, realizar investigação epidemiológica, elaborar e divulgar relatórios, comunicar periodicamente os procedimentos corretos, preventivos a todos os setores. Hoje a gente está vivendo uma situação delicada com a questão do coronavírus, então acredito que essa comissão nos hospitais ela esteja ativamente ligada a todas essas questões de controle, de prevenção, né? Como é a forma com que é atendido o paciente hoje foi definido por uma comissão, a forma como que o manejo com esse paciente também foi definido por uma comissão. Então, ela tem uma função muito importante no hospital. E ela também notifica, né, o SUS ou a vigilância sanitária, os casos de riscos, né, ou se tem, a gente ouve muito falar no jornal, na televisão, se tem incidência de uma bactéria multiresistente, uma resistente a medicamentos, ou se, né, atualmente a gente está vivendo essa situação, números confirmados, os supostos confirmados, isso tudo é notificado, quando a comissão notifica os órgãos competentes. Agora eu vou falar para vocês outra situação. Dando prosseguimento à nossa matéria, nós vamos falar sobre uma situação preventiva que nós estamos vivendo atualmente muito, que é a higienização das mãos. Todo profissional que trabalha com a saúde deve se preocupar, sim, com todas as suas medidas higiênicas sanitárias. Porém, a higienização das mãos é algo muito importante. E a gente tem ouvido muito falar sobre isso, né? Higienização das mãos. Por que a higienização das mãos é tão importante? Porque nossa mão ela é varreadora. Ela leva micro-organismos de vários ambientes. Olha, ambiente externo, do ambiente da minha casa, micro-organismos da minha pele, micro-organismos do ar, micro-organismos dos alimentos, micro-organismos de superfícies. Então, eu acabei de me alimentar, utilizei minha mão e vou manejar um paciente. Eu posso estar com a minha mão, além dos micro-organismos normais da minha mão, eu posso estar também com os micro-organismos presentes no alimento. Então, eu vou manejar o paciente. Isso pode acarretar também uma possível infecção, uma possível contaminação. Hoje a gente vê o quanto que os micro-organismos são resistentes à exposição externa, né? Como a gente vê o coronavírus hoje. Então, as mãos constituem a principal via de transmissão de micro-organismos durante a assistência prestada aos pacientes. Então, aí eu coloco para vocês a higienização das mãos. Molhe as mãos com a água, aplique sabão suficiente para cobrir toda a superfície da mão. Por que utilizar o sabão? Porque a maioria dos micro-organismos, a camada externa deles, para simplificar, é constituída de lipídios, que é um tipo de gordura. Então, o sabão, ele quebra essa camada, né? Provocando a lise do micro-organismo. Você vai ensaboar vai ensaboar as mãos, friccionando uma na outra, seria assim, né? Esfrega a palma da mão direita com o dorso da mão esquerda. Eu vou mostrar para vocês aqui como que seria, né? Você vai vai molhar as mãos, passar o sabão, vai esfregar uma na outra, depois vai friccionar uma na outra. Assim. Por que este movimento é bastante interessante? Porque sempre fica alguma sujidade abaixo da unha, em algum micro-organismo. Então, você vai estar lavando a parte das suas unhas. Esfregar o polegar sobre a mão, sobre o dorso da mão. E ensaboar. Tirar todo
sujidade do sabão e, se necessário, não em todos os casos, aplicar álcool 70. Eu coloquei uma imagem para vocês, mostrando como que seria um suave das mãos, que seria essa placa de Petri que está mostrando na mão, que foi o seguinte: foi coletado uma amostra das mãos e foi colocado para incubar, para crescer essas bactérias. E a gente tem presença de fungos, de bactérias, de vírus, que podem ser por superfície, pela água, pelos alimentos. A microbiota residente é constituída por micro-organismos de baixa virulência. É mais difícil ser removida pela higienização das mãos com água e com sabão. Que mesmo que a gente faça essa higienização toda, ainda vai ficar alguns micro-organismos que são normais, faz parte da nossa microbiota, normalmente. E ele é mais difícil, mas você tem que também retirar uma parte dele para inibir o crescimento. Um crescimento maior que possa te prejudicar também. A microbiota transitória é representada por bactérias como as enterobactérias. A Escherichia coli, que é a bactéria da infecção urinária, ela é uma microbiota transitória. Você pode removê-la com a lavagem das mãos, né? Por isso é tão importante, tem se pedido muito que se lave bem as mãos para poder eliminar esses micro-organismos transitórios que ficam na camada superficial da pele, né? Que eles podem ser eliminados com água e sabão. E a gente tem que, principalmente o profissional da saúde, seguir todas essas etapas de lavagem das mãos, né? Lavar as mãos antes de manusear o paciente, depois de manusear o paciente. A higienização das mãos, ela tem a finalidade de remover sujidade, suor, oleosidade, células escamativas. Ela interrompe a transmissão de infecções que são vinculadas ao contato. Ela também reduz infecções causadas por infecção cruzada. O que significa isso? A infecção cruzada é o seguinte: eu manejo uma superfície que já está contaminada e vou manejar o meu paciente. Então, o meu paciente vai ser contaminado não propriamente dito pelo profissional da saúde, mas sim por uma segunda contaminação. Ele se contaminou por uma superfície, contaminou o paciente, ou vice-versa. Manejou o paciente e foi mexer em algum instrumento cirúrgico. Então, mãos limpas salvam vidas. Ao higienizar as mãos, deve-se utilizar água e sabão e uma preparação alcoólica. Quais são as indicações do uso da água e sabão? Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas, ao iniciar o turno do trabalho, antes e depois de ir ao banheiro, antes e depois das refeições, antes dos preparos dos alimentos e antes da manipulação de medicamentos. Nossa, mas dá muito trabalho. Vou ter que ficar lavando as minhas mãos sempre. Bom, mas a segurança, para você que trabalha com a área de saúde, você tem que garantir a sua segurança do seu paciente. Então, todo procedimento que você pode prevenir, você deve fazer. Então, quais 5 momentos para a higienização das mãos no manuseio dos pacientes? Antes de tocar o paciente, como mostra na figura, após realizar um procedimento com o paciente, porque ali, depois que você realiza um procedimento com o paciente, você está exposto a fluidos corporais. Então, você deve higienizar as suas mãos após estar com o paciente, manusear o paciente. E após também tocar superfícies que podem estar contaminadas, que seja o instrumento, ou que seja a mesa, que seja tudo. Você vai fazer uma troca dos lençóis na cama do paciente. Após fazer essa troca, você vai higienizar suas mãos, porque você pode ter contato com alguma exposição de secreção ou de fluidos.
Higienização das mãos com preparação alcoólica. A gente tem ouvido muito falar sobre isso. Antes de realizar procedimentos assistenciais, manipular dispositivos invasivos, membranas mucosas, pele não intacta, dispositivos invasivos. Seria o quê? O que seria invasivo? Uma ferida aberta, uma ferida operatória, membranas mucosas, boca, nariz, pele não intacta, um machucado, procedimento invasivo que vai ter cortes. Você deve higienizar sempre, você como profissional de saúde, as suas mãos com preparação alcoólica, álcool 70, antes de fazer esses procedimentos. Antes de calçar as luvas, também você deve utilizar preparação alcoólica para inserção de catéteres vasculares. Após um risco de exposição a fluidos corporais. E também se você manipulou objetos que podem estar contaminados, né? Que sejam objetos cirúrgicos, que sejam uma troca de lençóis ou que seja de medicamentos nos pacientes. Ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro limpo, tipo, troca de fraldas e você vai manipular um catéter. Então, a troca de fraldas teve um momento de contaminação. Você deve fazer a higienização das suas mãos para poder manipular o catéter. Os cuidados com o paciente deve seguir a seguinte assistência, do sítio do menos contaminado para o mais contaminado. O que significa isso? Eu não vou começar a fazer a assistência do paciente por um local de mais contaminação, que seja uma ferida que esteja infeccionada, e depois eu vou fazer a manipulação do paciente de administrar algum medicamento. Não, eu vou começar do menos contaminado para o mais contaminado. O que eu tenho que ter menos ações preventivas para aquele que eu tenho que ter mais ações preventivas. Soluções antissépticas. São substâncias aplicadas à pele para reduzir o número de agentes da microbiota transitória e residente. Essas soluções são álcools, clorexidina, compostos de iodo, triclosan, que são materiais que vocês vão trabalhar à medida decorrer do trabalho de vocês. Essas substâncias, elas eliminam essa microbiota que está transitória e essa residente. Essa transitória que a gente consegue eliminar com água e sabão, e essa residente que ela é uma microbiota normal que a gente tem na pele, eu tenho no intestino. Uso dos antissépticos. Higienização antisséptica das mãos, precaução de contato com os pacientes portadores de micro-organismos resistentes, desgermação da pele pré-operatório, antes de realização de procedimentos invasivos. Quando que essas soluções são utilizadas? Para higienizar as mãos, como no caso do álcool, para poder fazer antisepsia em pacientes que podem estar portando algum micro-organismo resistente, para o pré-operatório, para fazer essa antisepsia do paciente no pré-operatório, ou também no caso de procedimentos invasivos, como no caso de catéter, introdução de sondas. Uso dos antissépticos antes da realização de procedimentos invasivos, inserção de catéter, punção, drenagem, instalação de diálise, pequenas suturas, endoscopia e outros. Antisepsia é a prática através da qual uma inibição do crescimento de micro-organismos em tecidos vivos, com o uso de antissépticos. Então, o que acontece? Você vai utilizar a solução antisséptica para inibir o crescimento de micro-organismos nos tecidos, que seja pele, que seja mucosa. Por isso, você utiliza a solução de clorexidina antes de você fazer a operação de sonda para inibir o crescimento de micro-organismos durante aquele procedimento. A asepsia consiste em técnicas que permitem manter o meio asséptico estéril
livre de micro-organismo, né? Técnica de abrir pacotes de curativo, asepsia. Você precisa de um ambiente, um local estéril, livre de micro-organismos, porque assim você vai estar prevenindo uma possível infecção. Agora nós vamos passar para a segunda parte dessa nossa matéria, dessa nossa disciplina, que seria, a gente vai estudar as infecções causadas pelo mau procedimento, pela falta de técnicas, que você pode viver com o paciente, que você pode vivenciar durante o seu trabalho. São os critérios e diagnósticos, prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência da saúde. A gente vai falar primeiro da infecção comunitária. A infecção comunitária, ela se consiste na admissão do paciente. Ela pode ser também uma complicação após a admissão do paciente. Então, a infecção comunitária, ela se dá assim que o paciente entra, né, da entrada no ambiente hospitalar. Ela pode também acontecer com recém-nascido, que pode acontecer uma transmissão da via transplacentária entre a placenta e o recém-nascido. E também pode estar associada ao rompimento da bolsa amniótica. Eu coloquei para vocês uma imagem, né, da infecção comunitária, que ela está relacionada ao ambiente hospitalar. Então, aí para vocês terem, para a gente poder reforçar, ela é constatada na admissão do paciente ao ambiente hospitalar. Em recém-nascido, a aquisição pode ser feita transplacentária, né, da placenta para o bebê. Pode estar associada a uma complicação durante a internação. E também em recém-nascidos associados a rompimento da bolsa amniótica. Isso é infecção comunitária. Então, a infecção comunitária está associada à internação hospitalar. Ela se dá o início na admissão do paciente. Infecção hospitalar. A gente escuta muito falar sobre infecção hospitalar. Ela está associada à internação. O paciente já está internado. E também associada a procedimentos hospitalares. Em alguns casos também, o paciente pode ter alta, vir a ter alta, e ter os sintomas de infecção hospitalar em casa. Né? Ter esse período que não se apresenta nenhum sintoma e ele já teve alta e apresentar esses sintomas em casa, mas que foi consequência de procedimentos hospitalares. Então, o que significa? Infecção hospitalar. O próprio nome já explica, já diz. Está relacionada totalmente a procedimentos hospitalares. 4 dicas para evitar a infecção hospitalar. Né? Na nossa disciplina, que é a biossegurança, a gente fala muito, nosso enfoque é prevenção e controle. São medidas que eu, como profissional da saúde, tenho que ter durante o meu trabalho para evitar infecções, contaminações. Primeira dica: lavar as mãos sempre, antes e depois do contato com o paciente. A gente tem visto muito isso, quanto que é importante a higienização das mãos. Não usar acessórios, brincos, colares, relógios. Por quê? Porque é o seguinte, você está usando um brinco, um acessório, um colar, do ambiente externo, da sua casa, da rua, do carro, você está levando micro-organismos que você pode ter nesses, né, que seja no colar ou no anel, nesses adornos, você está levando esses micro-organismos para dentro do hospital, onde você já tem pessoas debilitadas, suprimidas, então você está levando alguns micro-organismos de fora para dentro do ambiente hospitalar. Não sentar ou colocar seus objetos no leito do paciente. Entrar em ambiente hospitalar somente quando necessário, utilizando todos os EPIs adequados. Por isso, né, é tão importante você estar usando o seu jaleco, ou o seu uniforme, as luvas, touca, sapato adequado. Tudo isso
intuito, no objetivo de prevenir qualquer infecção para o paciente, até mesmo para a sua vida. A próxima infecção que nós vamos falar é a infecção urinária. A própria imagem, ela está mostrando para nós infecção urinária. A infecção acontece no sistema urinário. Então, a gente tem presença de micro-organismos que infeccionam, causam infecção nesse sistema urinário, né? A própria imagem, ela está ilustrando aí para nós o que acontece na infecção urinária. E quais que são os sintomas? Febre, dissúria, sensação de dor, desconforto ao urinar. Urgência miccional, quer dizer que você tem aquela pressa, aquela urgência de urinar. Aumento de frequência, uma dor na região do abdômen. São todos sintomas de infecção urinária. Em pacientes menores de 1 ano, quais são os sintomas? Baixa temperatura, apneia, bradicardia, letargia e vômitos. Infecção urinária sintomática. Tem pacientes que apresentam infecção urinária assintomática. O que significa assintomática? Sem sintomas, né? Isso se dá uso de catéter urinário nos últimos 7 dias, né? Pode ser uma infecção urinária e o paciente não ter nenhum sintoma e apresentar uma infecção urinária. Qual a forma de prevenção, de prevenir essa infecção urinária? Evitar o uso desnecessário de sonda vesical de demora, se houver algum tratamento alternativo, né? Se possível, utilizar uma sonda vesical intermitente, ou usar fralda, se houver outra opção de outro tratamento no ambiente hospitalar, para prevenir essa possível infecção urinária. Aí eu coloquei para vocês, explicando o que seria uma sonda vesical de demora, que é uma introdução de uma sonda até a bexiga através da uretra, que facilita a drenagem da urina, insere a medicação no líquido, permanência longa, que pode variar de dias ou meses, que vão ser determinados pelos médicos. Então, só para explicar para vocês o que seria para vocês uma sonda vesical de demora. O próprio nome já diz, né, de demora, ela fica mais tempo no paciente. Isso pode acarretar uma maior probabilidade de infecção urinária. Eu coloquei para vocês aí uma imagem, para vocês verem a introdução da sonda vesical de demora, antes que ela é introduzida, né, como que ela fica no paciente, como que ela é passada. E vocês, olha, passada pela uretra, vai até a bexiga, né, havia um balão. Coloquei também essa imagem com 2 sondas, a sonda intermitente, sonda vesical intermitente e a sonda vesical de demora, para vocês verem a diferença das 2 sondas. Formas preventivas, né? Como esse enfoque da nossa disciplina é prevenção. É utilizar a técnica asséptica para a cateterização e manutenção da sonda. O que é essa técnica asséptica? Eu vou utilizar soluções assépticas, como é o caso da clorexidina. Eu vou estar sempre com a higienização das minhas mãos antes e depois. Vou utilizar o material esterilizado, vou estar com as luvas esterilizadas, vou usar as soluções antissépticas. É muito importante, gente, estar sempre atento a esses procedimentos. Aí eu coloquei para vocês só uma imagem ilustrativa da clorexidina degermante e a clorexidina aquosa, que são muito utilizadas em ambiente hospitalar para passagem de sonda. Só que acredito que todo hospital ele deve ter o seu material, né, que deve estar descrito nos POPs, nos procedimentos operacionais, deve estar descrito qual vai ser o material que o hospital está utilizando. Mas o mais comum são essas 2 soluções antissépticas. O controle, como que eu vou manter o controle para que não ocorra essa infecção? Realizar higiene íntima, utilizando precauções. Realizar higiene perineal com água e sabão diariamente em pacientes em uso de sonda vesical de demora. Evitar abrir o sistema de drenagem. Interromper o fluxo.
Realizar irrigações vesicais desnecessariamente. Isso significa o quê? Realizar sempre a higienização íntima do paciente com água e sabão, evitar abrir o sistema sem nenhuma necessidade ou interromper o fluxo. São todas medidas de controle. Tem as medidas preventivas, né? São o uso das soluções sépticas, lavagem das mãos, e eu tenho as medidas de controle. Quando que as contaminações podem ocorrer? Na passagem de sonda, por fora da sonda, chamado de extraluminal, no momento da passagem do catéter, isso pode acontecer também pela contaminação das mãos. A ascensão da bactéria pela parede da sonda, o que significa ascensão? A bactéria se encontra em um ambiente, em um local no paciente, e ela ascende, quer dizer, ela se desloca daquele ambiente para outro ambiente. Quando a gente escuta muito falar isso, a pessoa estava com infecção urinária e hoje está com infecção nos rins, a bactéria subiu, que ela ascendiu, ela foi para um outro lugar e causou infecção em outra região. Isso é comum em bactérias de infecção urinária. É por dentro da sonda intraluminal, há uma quebra do sistema de lavagem ou a contaminação com a bolsa coletora de urina, que pode ser contaminado com as mãos. São onde pode ocorrer a contaminação da sonda. Aí eu coloquei para vocês uma imagem, olha, extraluminal, para vocês verem por fora. Né? A gente vê a bolsa de coletora de urina, que pode ser contaminada pelas mãos. O sistema de lavagem colocado na segunda seta, né? A gente vê intraluminal, quer dizer, na passagem da sonda também pode haver essa contaminação. Por isso, a importância da gente estar sempre com um profissional de saúde que vocês terão futuramente, é estar preocupados com esse controle, com essa prevenção. Como nós já falamos, como e quando pode ocorrer a contaminação do sistema urinário. Agora nós vamos falar de infecção do acesso vascular. O que significa isso? Infecção de acesso vascular, inserção de catéteres. Essas infecções, elas se caracterizam por celulites, né? Eu vou passar, mas eu coloquei um vídeo para vocês, em todas que eu encontrei um vídeo, eu coloquei para vocês, um vídeo informativo. Vou passar para frente para poder mostrar para vocês onde que essas celulites elas acontecem. Na epiderme, que é essa parte epiderme da mão, da pele, que é essa parte mais externa, e a derme, que fica abaixo da epiderme. E essa segunda imagem, ela mostra a celulite, como que se apresenta essa infecção do acesso vascular, que seria a celulite. Né? Ela se apresenta de uma forma inflamada, bordas irregulares, todas inflamadas. Celulite, infecção que envolve a derme, partes mais superficiais do tecido, alterações cutâneas com bordas elevadas, como nós vemos aqui, né? Inflamações na derme, com bordas elevadas, essa é uma celulite. As bactérias mais comuns são as da microbiota residente, né? Da nossa pele. E aí nós vamos classificar, né, as infecções. Infecções primárias da corrente sanguínea e infecções secundárias da corrente sanguínea. As infecções primárias da corrente sanguínea, elas podem ser infecções sistêmicas graves, que são chamadas de sepse. Elas não têm um sítio inicial identificado. O que significa isso? Não consigo saber qual foi o início dessa infecção. Se foi no catéter principal, se foi no catéter secundário, eu não tenho essa informação precisa. Eu também coloquei para vocês um vídeo explicativo falando sobre a infecção primária da corrente sanguínea. Aí, nessa imagem, nós vamos ver onde se dá essa contaminação do acesso vascular. A flora da pele do paciente, né? A contaminação da flora do paciente, da
microbiota do paciente na pele pode acontecer na inserção, né, quando você vai inserir o catéter, e por essa via hematogênica, ela vai para a corrente sanguínea. E também pode se dar pelas mãos do profissional da saúde. Então, as bactérias vão colonizar aquela região da pele onde estará insercido o catéter, colonizando onde está inserido o catéter, vai haver pus, secreção, e o fluido vai estar contaminado e ele vai contaminar, né, toda essa região onde o catéter está inserido. Essa imagem, ela está falando para vocês, ilustrando quais são os possíveis bactérias e micro-organismos que podem contaminar o acesso vascular. São bactérias da pele, do microbiota da pele. A maioria são bactérias da pele ou também bactérias do ar, micro-organismos que são presentes no ar. Infecções secundárias da corrente sanguínea. Identificado outro foco infeccioso, a infecção tem início em outro local, por isso é chamada secundária. Ela teve um início em outro local, mas ela está apresentando a infecção em um segundo local. Ela teve início no primeiro e apresenta a infecção no segundo local. Presenças de sinais de infecção também no primeiro sítio. Aí eu coloquei para vocês uma imagem, essa imagem ela ilustra uma sepse. Uma sepse que seria uma infecção generalizada, né? Que ela se dá-se um início em um local, né? Uma inserção em um local que não é identificável e ela vai se generalizando em outros locais. Ela deu-se um início numa inserção de catéter, então ela infecciona o coração, o cérebro, os pulmões, ela é sistêmica, ela generaliza. Por quê? Porque ela vai através da corrente sanguínea, e na corrente sanguínea ela vai desencadeando para outros órgãos. Infecções relacionadas ao acesso vascular central. Sítio de inserção do catéter, onde o catéter está inserido, sem repercussões sistêmicas em outras localidades. Quando há uma infecção no catéter central, a infecção não se apresenta em outros locais, somente naquele local. Diagnóstico. Como é feito o diagnóstico dessas infecções? Uma drenagem purulenta, né, com pus, secreção, presença de sinal flogístico, dor, calor, necrose, inflamação, pus, né, ao redor do catéter. Sintomas são febres, calafrios, choque, falência respiratória, dor abdominal, convulsões. Eu coloquei para vocês o prevenção e controle também em um vídeo desses procedimentos, de como prevenir e controlar essas infecções do acesso vascular. A prevenção é feita com a limpeza da pele, antissepsia local. Quando utilizar esses antissépticos, você deve aguardar o tempo de ação desse antisséptico. Tem alguns antissépticos que vem até dito, na forma de utilização deles, quanto tempo você deve aguardar a ação desse antisséptico. Utilizar campo cirurgistérico, realização de asepsia das mãos, novamente aparecendo como uma atitude preventiva muito importante. Uso de EPIs, luvas, máscaras, todos sérios, né? Como a gente vê, são descartáveis, não requer reutilização. Controle, trocar o acesso vascular, examinar diariamente o acesso venoso para identificar sinais de possível infecção, trocar o catéter e encaminhar uma amostra para exames, né, para exames laboratoriais, obedecer a frequência de troca indicada para cada tipo de catéter e equipamento. Os curativos. Realizar a troca de curativo a cada 12 horas. Se o curativo estiver úmido ou ele estiver esfregando alguma parte, você já fazer essa asepsia e essa troca. Quando você, como profissional da saúde, olhando, observando, você vê que
se torna-se necessário, né, para evitar mesmo essas possíveis infecções. Infecção do sítio cirúrgico. O que consiste em infecção do sítio cirúrgico? São infecções que podem acontecer no tecido, nos órgãos, em cavidades. A contaminação pode ser proveniente em pacientes imunossuprimidos, em pacientes que já estão com a saúde debilitada, né? Aí eu coloquei para vocês, vou começar explicando desde o início para vocês entenderem o que é uma incisional superficial. Superficial já fala, o próprio nome já fala, né? Na pele, no tecido subcutâneo, né? Essa imagem, infecção de sítio cirúrgico, ele vai falar das medidas preventivas, mas antes eu quero explicar para vocês sobre incisional superficial. Eu vou mostrar para vocês aí nessa imagem, vou explicar as dúvidas, incisional superficial e incisional profunda. A incisional superficial, ela apresenta, o próprio nome já diz, superficialmente, em tecidos. Como que ela apresenta essa infecção? Uma drenagem purulenta, que seria uma secreção, pus, e a cultura positiva de fluidos ou tecidos na incisão. Quer dizer que na inserção do catéter, na ponta, quando você vai inserir, você olha essa ponta e manda para o laboratório fazer uma análise, vai dar uma cultura positiva, quer dizer, crescimento de bactérias. Incisional profunda. Ela apresenta, quando essa infecção já está mais profunda, ela já não está mais na camada mais superficial da pele, mas sim na mais profunda, ela apresenta dor, eritema, quer dizer, inflamações. Aí ela já apresenta em feridas abertas, foram mais profundas. E nós temos também o órgão, né, e o espaço que tem cavidades. Então eu vou voltar lá para mostrar para vocês a diferença das incisionais. Incisional superficial. Como que se apresenta a infecção na incisional superficial? Na pele, no tecido subcutâneo, tem a presença de pus, cultura positiva, quer dizer que o exame laboratorial deu presença e crescimento de micro-organismos. Dor, aumento de sensibilidade, edema local, inflamação, calor excessivo, todos são características de inflamações. Incisional profunda. Envolve tecidos moles, profundos, que tem pus, inchaço no abdômen, temperatura acima de 38, sensibilidade local, presença de abscesso. Quer dizer que a infecção já não está mais superficial, ela está mais profunda. Eu também coloquei para vocês nos vídeos sobre incisional profunda, incisional superficial. Aí eu mostro para vocês aqui onde que se dá a infecção incisional superficial na pele, né, tecido muscular subcutâneo, incisional profunda, fáscia, músculos, quer dizer que ela está abaixo da pele, e órgãos e cavidades também se apresentam-se infecções. Prevenção e controle pré-operatório, quer dizer, quais são as medidas preventivas que eu, como profissional, devo operar antes da cirurgia. Banho antisséptico em caso necessário, remoção de pelos antes das cirurgias, né, quando o procedimento adequado, preparar o paciente adequadamente, escovação das mãos, paramentação da equipe cirúrgica, esterilização rigorosa do material cirúrgico. O material deve estar esterilizado, você deve estar com a sua higienização de mãos todas em dia, deve estar paramentado, com luvas, EPIs, óculos, touca, propé, roupa cirúrgica. E pós-operatório, após a cirurgia, lavar as mãos depois do procedimento, trocar os curativos, utilizar a técnica
asséptica. Orientar os pacientes familiares sobre os cuidados pré-operatórios também é uma forma de prevenir uma possível infecção. Eu coloquei para vocês um vídeo sobre classificação das cirurgias por contaminação da incisão cirúrgica, para vocês poderem assistir, que pode complementar o material para vocês. Aí eu vou começar a explicar das cirurgias. Cirurgias limpas. São cirurgias que elas não têm cortes profundos. São cirurgias que não têm sinais de inflamação, não são cirurgias em locais que têm presença de micro-organismos abundante. Por isso é chamado de cirurgias limpas. Sítio cirúrgico sem sinais de inflamação, trato respiratório, alimentar, genital e urinário. São cirurgias limpas, né? Que não tem sinal de inflamação. E também não tem nenhum micro-organismo presente nesse local da cirurgia. Cirurgias potencialmente contaminadas são sítios cirúrgicos, tratos respiratórios, gastrointestinal, urinário, com condições controladas, sem contaminação acidental. São cirurgias em tratos que têm uma colonização por bactérias, né, o que é normal, igual o nosso intestino ou o nosso trato respiratório, que a gente tem normalmente, bactérias que vivem lá, mas ele não teve nenhum procedimento, uma falha cirúrgica, não está inflamado, não está infeccionado, né? Então, potencialmente contaminados. Pode haver uma contaminação, mas não tem um risco, uma probabilidade tão grande. Cirurgias contaminadas, feridas abertas, acidentalmente ou por cirurgias, uma quebra importante de técnica asséptica ou grande contaminação. Então, pode ser uma falha na cirurgia, ou o local já pode estar infeccionado. E são em locais que tem uma presença grande de micro-organismos, né? A gente ouve falar, às vezes, de uma cirurgia que teve uma complicação e perfurou o intestino. Isso é uma cirurgia contaminada. Cirurgias infectadas são lesões traumáticas em tecidos, corpo estranho, contaminação, perfuração de víscera, né? Então já foram lesões, o tecido já tem algum corpo estranho dentro dele. Então, antes de dar-se o início da cirurgia, o local já está infectado. Cirurgias limpas, né? Acontecem em tecidos estéreis, tem possibilidade de descontaminação, quer dizer que eu posso realizar uma técnica séptica. Tem menos probabilidade de falas técnicas, processos inflamatórios infecciosos, tem esse processo, mas que pode ser, tem profilaxia, né, administração de medicamentos, cicatrização rápida, não tem drenagem aberta, né, você não vai utilizar drenagem, não são penetrados em nenhum sistema, ela é uma cirurgia menos invasiva. Cirurgias potencialmente contaminadas, tecidos que são colonizados, intestino, membranas mucosas. Pode acontecer uma falha no processo operatório, ter uma drenagem aberta. Os tecidos penetrados não têm contaminação grave. Cirurgias contaminadas em tecidos abertos, tecidos colonizados abundantemente, como no caso do intestino. Descontaminação é impossível, né? Como que nós vamos descontaminar o intestino sempre nós precisamos daquelas bactérias que residem naquele local? E são cirurgias que estão mais propensas a ter falhas técnicas. Inflamação aguda, cicatrização é mais demorada, pode haver uma contaminação do tubo digestivo ou uma obstrução. Cirurgias infectadas. São cirurgias feitas em tecidos ou órgãos que já apresentam infecção. Agentes patológicos frequentes em feridas operatórias. Nós temos alguns agentes frequentes em feridas operatórias, eu coloquei agora para vocês, como os estafilococos, as entobactérias, as pseudomonas e os anaeróbicos.
Aí nessa imagem, apresentei para vocês um estafilococcus. A estafilococcus, ela é presente na nossa pele, é comum, né? E ela também está presente em infecções do acesso vascular. Causam infecções cutâneas, mas podem causar pneumonia, infecções da válvula cardíaca e infecções ósseas. Essa bactéria presente em infecções do acesso vascular. As entobactérias, coloquei para vocês um esquema, são bactérias de infecção urinária, como é o caso, a salmonela, como está escrito, é uma bactéria que está presente em alimentos. A Escherichia coli está presente em infecção urinária, então quer dizer, introdução de catéter, ela está presente. Salmonela está presente em alimentos contaminados, por isso a importância de não se levar alimentos para dentro de ambientes hospitalares, né, principalmente alimentos abertos, ou a gente não ter o procedimento de lavagem das mãos após se alimentar, por causa das presenças de bactérias em alimentos. Essa é a Pseudomonas aeruginosa, que é uma bactéria também resistente, frequente em ambiente hospitalar. Ela vive em superfícies, né? Superfícies como mesas, lavatório, de banheiros, ela é presente em solo, em água, né? Quais que são os pacientes que apresentam mais fatores de risco em todas essas infecções que nós falamos? Obesidade mórbida, gravidade da doença, idade avançada, má nutrição, tabagismo, diabetes. A gente está ouvindo muito falar isso. São fatores de risco, os grupos de risco. Quais são os grupos de risco? São essas pessoas, né? São todos esses pacientes. A gente está ouvindo falar muito sobre isso agora, né? Obesidade, gravidade da doença, se a pessoa já é paciente ou você já apresenta uma outra doença, então ela vem uma segunda infecção, ela complica. Uma idade avançada, quer dizer, a pessoa tem mais de 60 anos ou é um bebê. Diabetes, o uso de cigarros. São pacientes imunossuprimidos, quer dizer, eles já apresentam uma debilidade, ou uma doença, uma debilidade que seja. Infecção do trato respiratório. Trato respiratório inferior, infecção adquirida no ambiente hospitalar. São infecções adquiridas no ambiente hospitalar. O sítio cirúrgico do trato urinário. Infecção respiratória, do sítio cirúrgico e do trato urinário são adquiridas no ambiente hospitalar, com procedimentos hospitalares. Aí eu coloquei para vocês a imagem, né, de onde ocorre essa infecção respiratória no trato superior, no trato inferior, respiratório e superior. Nas vias respiratórias, no sistema. Diagnóstico é baseado em critérios clínicos, febre, escarro purulento, sinais de falta de ar, tosse, dor pleural. A prevenção, lavagem das mãos antes e depois de contato com o paciente, é sempre muito importante. Se o paciente foi entubado, traqueostomizado, secreções respiratórias, manter a cabeceira do paciente elevada, reduzir o risco de aspiração do conteúdo gástrico, verificar a posição da sonda enteral, aspirar adequadamente as secreções. Então, quais as atitudes preventivas? Lavar sempre as mãos, né? Sempre que manusear o paciente e depois, né? Principalmente para tomar cuidado com as secreções respiratórias. Quando for passar sonda, alguma sonda, né? Tomar o cuidado de não aspirar o suco gástrico. Então, assim a gente finaliza a nossa aula, com você desde o início, tirando algumas dúvidas de vocês até o final. Então, vocês, após assistir essas aulas, nós podemos tirar nossas dúvidas. Eu acho que está bem simples essas formas. E, para finalizar, são as nossas medidas preventivas, principalmente com o profissional da saúde, é estar sempre se preocupando em lavar as mãos, utilizar material estéril,
contato com o paciente. São procedimentos simples, mas que devem ser mantidos, que hoje a gente está ouvindo falar muito nessa importância. Então, espero que vocês tenham entendido. Algumas dúvidas a gente vai entrar em... Vocês entrem em contato para a gente poder tirar as dúvidas para vocês. Até mais!